um tema amplo, mineração e sustentabilidade. Eu fiz questão de que seja amplo, porque, na verdade, a mineração ela envolve múltiplas escalas. Ela tem um impacto global, o Brasil é uma liderança no mercado internacional, principalmente em minério de ferro, mas também da cadeia do cobre, da cadeia do alumínio, da cadeia do manganês, do caulim. Isso tem uma repercussão muito grande. O nióbio, o Brasil é praticamente líder solo na produção global do nióbio, e isso tem uma repercussão muito importante para a competitividade das empresas nacionais, para o saldo da balança comercial, mas também a mineração tem um impacto importante no desenvolvimento regional, nos estados mineradores, e aí, sem dúvida nenhuma, um destaque maior, Minas Gerais e agora o Pará, e para as regiões, para os municípios. Então, eu vou tentar dar uma pincelada ampla, como que a mineração ela impacta, ela interfere na dinâmica do desenvolvimento dessas diferentes regiões. Vou falar aqui rapidamente a mineração no contexto global, os desafios e aí um pouco do foco para as cidades mineradoras. Uma coisa que da economia ecológica eu sempre trago nas minhas palestras, que é o Herman Daly, ele fala sobre os princípios da economia ainda muito focados como se o mundo fosse vazio, né? Na verdade, a economia, o pai da economia, o Adam Smith, foi ali no final do século XVIII, 1776, a causa da riqueza das nações. Então, quando você tinha uma quantidade de pessoas muito menor, né? Hoje nós somos quase 7 bilhões e 600 milhões de pessoas no mundo, ocupando espaços, inclusive, que não deveriam ter ocupação humana, uma competição muito grande pelo uso e acesso desses recursos, e as Nações Unidas, elas projetam para 2050 que nós teremos mais de 10 bilhões de pessoas no mundo. Isso significa, Mônica, um crescimento de 75 milhões de pessoas por ano. 75 milhões é a população do Reino Unido. 75 milhões de pessoas por ano num planeta finito para se alimentar, para transportar, para consumir, para se vestir, enfim, é aquilo que foi classificado como a questão da pegada ecológica. Qual é a pegada ecológica que cada indivíduo que está na Terra representa em termos de impacto do planeta? E também de consumo de bens minerais, porque faz parte do nosso processo civilizatório, a produção material, inclusive quando se fala de um modelo mais sustentável, energias limpas, os minerais também são chamados a cadeia produtiva de suprimento mineral para atender essa demanda. Então, por qualquer ótica que se veja, os minerais estão presentes na vida, no processo civilizatório e vão estar por muito tempo. E como pensar, então, nessa sustentabilidade, considerando essa dinâmica crescente de consumo, um mundo finito e a necessidade de você atender essas demandas crescentes. Um pouco da mineração no nosso contexto nacional, os grandes números da mineração, que é o da Agência Nacional de Mineração e do Ministério de Minas e Energia, né? A mineração, considerando aí tanto a indústria extrativa quanto a parte de transformação, ela alcança 4% do PIB. Ela representa, esses dados aqui de 2017, 21% das exportações, o que não é pouca coisa, mas quando a gente vai ver para o emprego direto, ela tem uma participação pequena, quando você considera o emprego diretamente empregado na mineração. Mas quando você considera o emprego induzido pela mineração, os empregos diretos e indiretos, aí você tem um efeito multiplicador interessante, que varia, a gente tem feito alguns estudos, né, em regiões que varia de 2 até 8, a depender da região e do estado, o efeito multiplicador do emprego na mineração. Aqui nós temos os estados produtores. Até ano passado, até 2018, Minas Gerais era o principal estado minerador, considerando o valor da produção mineral. No ano passado, o valor da produção mineral do Pará superou
o valor de Minas Gerais, quando a gente olha a arrecadação da compensação financeira pela exploração mineral, muito embora tenha que ter cuidado de fazer essas comparações, de dizer, o Pará é líder. Não é verdade. Quando você compara o número de empresas, o número de pessoas envolvidas na mineração, quando você compara todo o efeito de encadeamento da indústria mineral, Minas Gerais é um estado de mineração muito mais avançado, e o Pará está ainda no processo de início e com algumas preocupações muito grandes. Vou dar bastante ênfase nessa discussão do Pará, porque agora a bola da vez é o Pará. E, além dos problemas inerentes do setor, você tem os problemas do Pacto Federativo, da política tributária, que muitas vezes até agravam essa feição que a mineração promove aqui no nível do Estado. No ano passado, a exportação só de minérios foi 14% da balança comercial, e quando se compara os minérios e os transformados, passou para 22,6%. Então, realmente, esse é um peso muito significativo, são 51 bilhões de dólares, que não é pouca coisa, que são agregados aqui à balança comercial, e mais do que isso, não é só o dólar que entra na balança comercial, mas é o saldo. Como o Brasil é um exportador líquido de minérios, então você gera um saldo, um superávit importante que faz face às importações e aos outros compromissos cambiais do Brasil. Quando se fala em mineração no Brasil, salta aos olhos que é o minério de ferro, né? Aqui foi mais do que deveria. O minério, de tudo que a mineração produz, né, no Brasil, a maior parte aqui são de minerais metálicos, 20% só de não metálicos, aí a gente está falando de desde água mineral, areia, argila, minerais para a agricultura, mas em termos de peso, de PIB, de peso nas exportações, estamos falando, o Brasil é de ferro, como diria o Carlos Drummond de Andrade. Aqui nós temos, quando se compara o que o Brasil produz, não chega a uma dúzia de produtos na área de metálicos, né? Com destaque aí cobre para o ouro. Então, eu vou dar um pouco de ênfase para o ferro. E essa curva aqui é a curva dos preços do ferro. Observem que dos anos 80 até o começo do que foi denominado super ciclo das commodities, aí começo dos anos 2000, o preço do minério de ferro ficou aqui menos de $20 por tonelada. E com ao que se convencionou, né, chamar de superciclo da commodity, que coincide muito com a entrada forte da China no mercado, nós chegamos ao pico de ter mais de quase $180 a tonelada aqui em 2011. Depois houve uma queda com a crise de 2000, teve uma pequena queda nos 2008, 2009, mas isso não foi significativo, e depois com a crise global, mas mesmo assim o patamar é bastante elevado quando se compara os preços históricos. Só para ter um exemplo, aqui em 85, quando Carajás ele entra em operação, ele começa com uma escala de produção de 15 milhões de toneladas. O último projeto da Vale no Pará é o S11D, que é as minas o projeto Carajás é no município de Parauapebas, e o projeto S11D é no município de Canaã dos Carajás. Ele começa com uma escala prevista para 95 milhões de toneladas. Isso significa um aumento excepcional, e, o outro lado, é uma redução da vida útil dessa jazida. A previsão dessas minas durarem 200 anos, 300 anos, tem sido reduzida significativamente com o aumento da escala de produção, e principalmente quando se considera o teor, né? Aquelas jazidas de maior teor, de 67%, 68%, tem o que significa menos tempo para fazer uma transição, porque o bem mineral, isso é uma coisa que é importante que fique claro, é um recurso não renovável e que ele está sujeito à exaustão no seu tempo. E, então, a região produtora, a região mineradora, ela precisa se preparar nesse tempo
para fazer com que aquela cidade mantenha sua vitalidade mesmo depois do encerramento da mina. E aí, não por coincidência, né, com esse crescimento abrupto aqui dos preços, com certeza, e crescimento da escala de produção, a gente teve alguns desastres, porque talvez uma das hipóteses é que não houve tempo hábil, as barragens de rejeito receberam muito mais volume do que estavam previstas para isso. É uma das hipóteses, né? Os desastres aí de Brumadinho e de Mariana. Em 2019, o Brasil exportou mais de 350 milhões de toneladas de minério de ferro, dos quais o Pará respondeu por 54%. Não é pouca coisa, né? Então, em 2019, o ferro representou 83% da exportação da indústria ativa mineral. Isso aqui são os dados do Ministério de Minas e Energia, da SGM. 45% do setor mineral e 10% das exportações brasileiras. Aqui, então, a mineração como proporção do PIB. A gente sabe que dos 27 unidades da federação, nem todos são estados mineradores, mas 12 desses 27 unidades da federação têm alguma arrecadação da compensação financeira, que é uma proxy de dizer, se arrecada a compensação financeira, porque você tem alguma atividade de mineração. Sem dúvida que Pará e Minas Gerais são os mais importantes, e aqui eu comparei em laranja a compensação como o valor da operação mineral como proporção do PIB. Eu não estou dizendo que o PIB represente isso, né, porque teria que fazer o valor adicionado, estou só colocando a proporção da operação mineral como representação do PIB. Mas a gente vê claramente que a maioria dos estados essa proporção tem crescido, né? Cresceu aqui em Goiás, no Amapá, em Minas, mas cresceu muito, quase 10 pontos percentuais no Pará, ao longo do tempo. Também houve um aumento expressivo na arrecadação da compensação financeira. Nós tivemos uma mudança na legislação, né, da Lei 8001 para 15.540, em que nesses últimos 5 anos, o valor absoluto da compensação financeira multiplicou por 3 vezes esse valor. E quem são os estados que arrecadam essa compensação financeira? Para quem não está familiarizado com o termo, a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, muitos chamam também dos royalties minerais, é uma parcela sobre a proporção das vendas dos bens minerais, que varia de acordo com o bem mineral. O minério de ferro acho que está 3%, o ouro está 1,5%, a maioria 2,5%, a maior parte dos bens minerais. E essa compensação financeira, o principal beneficiário é o município minerador, que, a partir dessa reforma, fica com 60%, 15% para as regiões afetadas pela mineração, uma parcela, acho que, se eu não me engano, 15% fica com o Estado e o restante com a Agência Nacional de Mineração, que compartilha também com o IBAMA. Então, ano passado, o Pará já representou 49% dessa arrecadação de compensação financeira, Minas Gerais veio em seguida, Goiás e São Paulo. Aqui, São Paulo aparece como o 4º arrecadador de compensação financeira por conta dos agregados para a construção civil. Os outros estados têm uma participação muito pequena. E aí, quando a gente vê por que essa participação muito grande, sem dúvida nenhuma tem a ver com a produção de minério de ferro. Aqui há uma visão histórica ao longo do tempo, de 2010 a 2019, aonde Minas Gerais sempre passava o Pará em termos de arrecadação de compensação financeira, 2018 quase empate, e 2019 o Pará supera Minas Gerais mais de 20%. Mas quando a gente observa como é que se dá essa composição, então, das exportações nesses estados, né? Como é que é a composição das exportações do Pará e a composição das exportações de Minas Gerais? Como é que eles estão? Esse produto que está saindo, ele está sendo agregado, tem um valor agregado, ou você está exportando simplesmente commodity? E aí, quando a gente olha aqui, o dado aqui, essa figura do Data Viva, a gente observa que o Pará basicamente é commodity. 85% das exportações do Pará vem de bens minerais e o restante vem do agronegócio.
E as exportações de bens minerais do Pará, em 2018, que é o último dado aqui do DataViva, representou 54% das exportações minerais brasileiras. Então, não é pouca coisa. O que eu estou colocando a tinta não é por ser paraense ou ter nascido em Belém, mas a conjuntura que muitas vezes as pessoas não se dão conta do que isso significa. Quando a gente vê essa exportação de 13, de 14 bilhões de dólares, quando a gente pega, por exemplo, o PIB dos 190 países que as Nações Unidas colocam, esse valor de 14 bilhões de dólares é maior do que 60 PIB de países menos desenvolvidos, Mônica. Ele equivale ao PIB da Jamaica. Você já imaginou a exportação de um estado, que é considerado um estado pobre, a gente vai ver alguns indicadores socioeconômicos do Pará, que ele exporta um PIB da Jamaica por ano. Não é pouca coisa, né? E aí a gente vê, né, acompanhando esse ciclo das commodities minerais, como que ele vem se especializando realmente na produção de minérios aqui, nessa fase marrom, os metais, o marrom mais claro. Aqui, o rosa é produto químico, mas esse produto químico está associado à alumina, que é considerado, e aí alguma coisa do agronegócio. Quando nós comparamos, por exemplo, com o perfil de Minas Gerais, é um perfil muito mais diversificado, é um perfil muito mais multicolorido, quer dizer, a mineração que teve origem histórica, né? Não é à toa que Minas Gerais se chama como se chama, mas ela permitiu uma diversificação produtiva interessante que se reflete aqui no perfil das exportações de Minas Gerais. Muito embora, sem dúvida nenhuma, os produtos minerais sejam ainda os produtos mais importantes aqui na pauta de exportação de Minas, mas já tem uma diversificação interessante, né? Aqui para a indústria de transformação, se exporta peças, automóveis, outros tipos de produtos de valor mais agregado. E aqui também eu queria chamar a atenção que, enquanto lá no Pará era 85% das exportações representavam bens minerais, em Minas é 48%. Então, nesse mesmo ano, foram 112 bilhões, quase equivalente também, PIB, equivalente ao PIB de alguns países. Quando a gente olha o espaço de produto, a questão da complexidade do produto, para ver os encadeamentos, nós economistas chamamos que um dos fatores fundamentais para desencadear o desenvolvimento é a capacidade que um setor ou que uma indústria tenha de fazer encadeamentos, ou seja, relações de compra e venda. Eu compro insumo de alguma indústria e vendo o meu produto para outras indústrias, que também compram e vendem para outras indústrias. Se você tem um adensamento dessas indústrias no local, você vai ter uma massa de salário maior, você vai arrecadar mais tributos, você vai demandar mais bens e serviços, e isso vai gerar uma movimentação que estimula o desenvolvimento econômico. Então, quanto mais aqui no centro desse espaço de produtos tiver os produtos produzidos por aquele estado, mais probabilidade de desencadear o desenvolvimento. Quanto mais na franja, menos possibilidade. E aí a gente olha os produtos exportados no Pará, praticamente todos na franja, que é o minério de ferro. Então, você tem poucos efeitos de encadeamento, os efeitos para trás, né, praticamente inexistem, porque você extrai o minério, a maior parte dos equipamentos são importados, até mesmo, em alguns casos, nem o Brasil produz, e você exporta, então gera poucos encadeamentos. Isso é um problema muito sério para o Brasil, para a sua industrialização. E vou já antecipar aqui, a tributação ela tem um peso muito importante nisso. Desde que eu estava no Ministério, lá em 2008, 2009, 2010, a gente discutia isso, estava vendo a desindustrialização brasileira, nessa época nós estávamos discutindo a reformulação da compensação financeira e vindo que no Brasil, o Brasil criou um modelo de tal forma que é muito mais estimulante você exportar commodity do que você exportar produto transformado. Porque o produto transformado, industrializado, ele está sujeito a toda a etapa da cadeia de valor a pagar o ICMS, o PIS, COFINS, e o bem mineral, você, pela lei Candir, né, ele estava isento do pagamento do ICMS, que é o principal tributo dos estados produtores. Então, você só recolhe praticamente a compensação financeira, porque está isento do principal tributo, que é o ICMS.
E se está na região amazônica, projetos que se implantam ou que se expandem por conta de ser uma área da Sudã, você tem também a isenção de grande parte do imposto de renda. E se você reinveste, você praticamente não recolhe o imposto de renda. Então, não recolhe imposto de renda, não recolhe o ICMS, não recolhe e o que resta, então, é a compensação financeira pela produção minerária. E, por conta disso, os estados de Minas Gerais, do Pará, do Amapá, criaram uma taxa de fiscalização que nem de longe compensa a falta da receita do ICMS, né? Mas, enfim, isso é um outro assunto, mas que ele acaba rebatendo no desenvolvimento e acaba impactando na visão que o setor mineral, que a sociedade tem da mineração, que às vezes não é culpa, digamos, do setor, mas sim de uma estrutura tributária que acaba provocando muitas distorções. Vou te dar um exemplo Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? O painel das Nações Unidas, da Comissão das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, ela fala que país dependente de commodities, e aí, vamos supor, se o Pará ou Minas fosse um país, né, a quantidade de commodities que ela depende aí nas suas exportações, ela tem muitos problemas para o seu desenvolvimento. A UNCTAD, ela associa que a concentração de exportações em commodities primárias, o que eles chamam de dependência de commodity, ela está tanto conceitualmente quanto empiricamente associada a subdesenvolvimento. Aqui ela mostra, no período de 2013 a 2017, o perfil do país e a dependência de commodities. Então, por exemplo, as economias desenvolvidas, só 13% representa a exportação em commodities. E quando a gente pega aqui os países menos desenvolvidos, 85% são exportações de commodities. A própria UNCTAD recomenda o avanço na agregação de valor para você também avançar na sua condição de desenvolvimento. Isso, até então, eu falei nacionalmente, falei em termos de política brasileira, em termos de necessidade de industrialização dos bens minerais para avançarmos em estágios de desenvolvimento. Agora eu vou falar um pouco da questão do Estado, da questão regional. E aqui eu peguei o PIB de 2017, PIB das 27 unidades da federação. Certo? São Paulo aqui não está, porque São Paulo ia distorcer completamente esse gráfico. Mas o que é importante destacar aqui, que Pará e Ceará estão muito próximos, né, em termos de valor de PIB. O Pará ocupa aqui a 11ª posição, bem no lado do Ceará. Quando nós vamos ver os impostos como proporção do PIB, o Pará está com quase 5 pontos percentuais a menos do que o Ceará, que estava lá perto. Por que isso? Porque o Pará é especialista em commodities. Então, ele é penalizado por contribuir com o Brasil para a balança comercial. Veja o tamanho dessa distorção, Mônica. O Pará gera superávit para que outros estados brasileiros possam importar. Por exemplo, São Paulo é um estado deficitário em alguns casos, né? O Amazonas é um estado deficitário, a Zona Franca de Manaus. Mas veja aqui, o Amazonas está bem aqui, no lado do Rio de Janeiro, em termos de tributos como proporção do PIB. Essas divisas que, sacrificando sua biodiversidade, seus ativos naturais, o Pará oferece generosamente ao Brasil, não é retribuída com a quantidade de tributo necessária para dar qualidade de vida para a sua população. Veja a distância entre Pará e Ceará. O Pará está aqui na rabeira com Roraima e com Amapá, que tem dotações e peso em termos de contribuição significativa para o Brasil. Na balança comercial, estou falando muito, muito aquém do que tem o estado do Pará. Então, qual é o alerta? É preciso o Pará dá uma contribuição muito importante, está numa região periférica, tem problemas sérios no seu desenvolvimento, é preciso que o Brasil repense isso. Se você quer um país equilibrado federativamente, é preciso repensar essa questão. E aí a gente vê os indicadores sociais do Pará, quando a gente compara com o Brasil. Aqui, o nível de instrução de pessoas com 25 anos ou mais de idade. Por unidade da federação. Sem instrução, nós temos 8% da população e com superior completo, 9,1%. Por exemplo, muito diferente aqui de Minas Gerais.
né? Muito diferente de outros estados. Então, nosso nível, nós estamos aqui sempre no finalzinho, né? Em termos de condições. O que é isso? Pessoas instruídas, é capital humano, porque quem faz desenvolvimento, os recursos naturais, se eles não forem gerenciados muito bem por uma governança, eles se esgotam ou eles se esvaem. Então, o que gera o desenvolvimento genuíno? É ciência, tecnologia, inovação e capital humano. Veja exemplo dos tigres asiáticos, do Japão, que não tem datação de recurso natural, mas o nível de desenvolvimento da sua população. Então, é fundamental canais que possam retirar esse recurso para financiar isso que vai ser o futuro da sustentabilidade do desenvolvimento do Estado. E não estamos vendo até então. Quando a gente vê a questão do emprego, né, não à toa, o Pará, o principal empregador é a administração pública e o setor de comércio e serviço. A mineração, ela oferece, em termos de remuneração média, uma remuneração muito interessante aqui, é a segunda mais importante remuneração, mas ela representa muito pouco em termos do valor total. Nós temos a população economicamente ativa, a população de empregos formais no Estado, é mais de 1.100.000 pessoas. E a mineração representa menos de 20 mil, essa mineração direta, né? Quando a gente vai ver também como se reflete tudo isso no rendimento domiciliar do Estado, né? Então, Pará, mais uma vez, está com a renda aqui embaixo, que representa aqui 60% da renda de Minas Gerais e quase 1/3 da renda de Brasília, né? Então, em síntese, né, o que nós verificamos aqui? A mineração tem um peso muito importante nas exportações brasileiras, para o equilíbrio das contas externas, para a competitividade do setor industrial. O minério de ferro é o nosso carro-chefe, 10% das exportações brasileiras. Houve uma mudança no eixo dos estados mineradores, a mudança do Pará assumindo essa liderança em termos de valor da produção mineral. Sem dúvida nenhuma, o minério de ferro joga um peso grande nisso, mas a situação do desenvolvimento do Pará parece muito mais reforçar a tese da maldição dos recursos, porque a gente não consegue verificar como essa grande riqueza está sendo canalizada para resolver os problemas históricos do desenvolvimento do Estado. E aqui só mostrando, né, 54% das exportações, 50% da CEFEM recolhida, 12% do emprego gerado, mais 4% só do que arrecada, e aí a política tributária e o Pacto Federativo precisam ser repensados nessa política de desenvolvimento. Bom, falei do mercado global, falei da questão regional, vou falar rapidamente aqui dos municípios, né? Em 2019, o Brasil tem 5.570 municípios. Quando a gente vai ver a lista dos arrecadadores da compensação financeira, são 2.600, o que equivale a 47% dos municípios brasileiros. Ou seja, 47% dos municípios brasileiros, quase 50%, tem ou está associado, de alguma forma, à atividade mineradora. É claro que, quando a gente vai ver municípios que têm uma arrecadação, eu fiz um corte aí de 1 milhão por ano, pelo menos 1 milhão por ano, isso reduz para 132 municípios. Representam 96% de toda a CEFEM arrecadada. E quando a gente vai fazer um corte de 10 milhões por ano, cai para 37 municípios. Esses municípios estão em 5 estados. O Pará, com 10 municípios, Minas Gerais, com 20 municípios, Goiás, o Amapá e a Bahia. Não é muito diferente da época que eu fiz o livro. Eu fiz o livro no começo, eu fiz as pesquisas do livro no começo ali dos anos 2000, 2005, 2004. Realmente era esse o perfil. Eu me lembro que na época eram 2.200 municípios, mas a liderança, sem dúvida nenhuma, era Minas Gerais, mas o perfil de distribuição não mudou muito disso. E aqui, desculpe apresentar isso aqui, mas só para mostrar esses 32 municípios e chamar a atenção que Parauapebas e Canaã, Parauapebas arrecadou 1.156 bilhões. Veja que nenhum município de Minas Gerais aqui, né, nem Itabira foi 241 milhões, nem Congonhas 284 milhões, foi esse valor. Esse valor, eu acho que
sem dúvida, já tem estudos que mostram que extrapola a capacidade de planejamento estratégico, de gasto efetivo, né? E Canaã dos Carajás, Parauapebas tem 210 milhões de pessoas, 210 mil pessoas. Canaã dos Carajás não tem 40 mil pessoas, de acordo com os dados do IBGE. Então, você tem uma receita per capita extremamente elevada e que isso acaba gerando distorções regionais, no sentido de o uso eficiente, a aplicação eficiente desse recurso. Quando a gente olha aqui os principais municípios mineradores no Pará, né, salta aos olhos aí Parauapebas, Canaã, Marabá, Paragominas e Oriximiná, os mais importantes aí, com mais de 30 milhões por ano arrecadado, considerando a população. Se esse recurso fosse bem empregado, seria muito interessante para se pensar no desenvolvimento. Comparando aqui 2007 com 2019, o Pará tinha só 38 municípios que registravam a CEFEM. No ano passado foram 65. Então, mostra também como que está a fronteira de expansão da atividade mineradora no estado do Pará. E isso, né, quando a gente olha aqui a CEFEM per capita, ela gera uma distorção muito grande, o PIB per capita. Por quê? Vou dar um exemplo aqui de Belém. Belém tem 1,5 milhão de habitantes, mas a participação do ICMS, aquela participação que é rateada entre os municípios pelo valor adicionado fiscal, ela fica aquém de Parauapebas, porque como Parauapebas tem um PIB grande, ele tem um VAF grande, embora ele não arrecade ICMS, mas ele tem uma parcela maior. É uma outra distorção interna tributária que ressente muito os municípios que não produzem bens minerais, mas que arrecadam muito ICMS. Então, também é uma drenagem de ICMS interna daqui de quem produz para quem não produz. Como que se dá essa configuração, então, em termos de desenvolvimento regional? A gente vê que a mineração está praticamente aqui no Nordeste do Pará, o Sudeste é onde está Carajás e todas as grandes minas, mas também nós temos aqui na região Oeste, principalmente o ouro. Quando nós observamos a mineração, não vou aprofundar isso, porque não vai dar tempo, mas ela tem uma coisa que a gente está chamando de efeito atração e de efeito expulsão nesses municípios. O que é o efeito atração? Como ela circula muito recurso dentro do município, ela acaba atraindo os fatores produtivos do entorno. Os empreendedores, a melhor mão de obra, os melhores fatores acabam indo para a cidade onde circula mais recurso. E também ela provoca um efeito expulsão. Por quê? Porque ali, como circula muito recurso, você tem uma inflação mais elevada, um custo de vida mais alto, e as pessoas que não estão inseridas de alguma forma nesse contexto acabam indo para as periferias, para os municípios mais pobres. Então, você também acaba gerando um efeito micro-regional de desigualdade. A gente vai ver claramente isso aqui. Eu peguei aqui, comparei esses mapas aqui, foi na época que eu estava no governo do estado, a gente discutia muito isso, como pensar em desenvolvimento de territórios minerados, era a nossa discussão. Então, a gente vê aqui o índice Firjan de desenvolvimento municipal em 2000. Chama bem atenção aqui na região de Carajás, aqui na região próxima a Itaituba e aqui na região do Nordeste paraense. E aí, a gente observa que aqui, vou chamar atenção aqui no Noroeste, que Oriximiná é a sede da mineração Rio do Norte, que é uma grande produtora de bauxita. Observe que o nível de desenvolvimento aqui pelas cores, de Oriximiná e de Óbidos, era mais ou menos o mesmo. Passada uma década, Oriximiná avançou e Óbidos retroagiu, né? Então, falando, isso aqui ilustra muito bem o que eu estou demonstrando, que eu falei para vocês. A gente observa aqui também e observa, veja só que Parauapebas cresce muito, mas o seu entorno não minerador encolhe relativamente, né? Aqui tem uma sequência de outras figuras como essa, que eu não vou entrar em detalhe porque o nosso tempo é curto, mas eu estive em Minas Gerais no começo desse ano e vi uma apresentação de um colega da Universidade Federal de Viçosa fazendo esse mesmo tipo de estudo para os municípios mineiros e chegando à mesma conclusão,
que os municípios mineradores atraem os fatores produtivos e acabam, de alguma forma, expulsando aqueles fatores menos eficientes para o seu entorno. Aqui, pegando o dado do PIB, não vou entrar em detalhe, depois pode ficar à disposição, pegando o dado dos indicadores aí do IDH, da saúde, da educação e da longevidade e da renda per capita, né? Aqui o da educação, todos eles demonstram a mesma coisa. Um outro fator importante nas cidades mineradoras, além disso, é o crescimento da violência. Paragominas, aqui no começo, era 4,3 óbitos por cada 100 mil habitantes, em 2017, 64. Né? Canaã dos Carajás, uma média de 7 no começo dos anos no final dos anos 90 e passa para 115 em 2017. Bom, em síntese, os benefícios que a mineração proporciona aos municípios são pontuais, com limitada capacidade de gerar por si só efeitos positivos de transbordamento para o estado ou para a região. As externalidades podem afetar um território mais amplo, mas é necessário coordenação territorial para que essa dinâmica ela possa avançar para um território mais amplo além do município afetado. E aqui eu vou mostrar um pouco para onde estão indo, né? Esse mapa também precisaria de uma atualização, mas eu vi dados recentes, praticamente o interesse em amarelo aqui são os requerimentos de pesquisa e aqui a superposição com unidade de conservação em terra indígena. O que a gente vê? Potencial de conflito, para onde a mineração está avançando. Esse é um dado mais recente aqui, de 2016, com dados da CPRM, do Ministério do Meio Ambiente, do IBGE, que mostram também, superpõe unidade de conservação e as demandas por bens minerais. Esse é o último dado aqui da SGM também, que mostra a intensidade aqui de requerimentos de pesquisa em áreas especialmente protegidas. E o que a gente diz, né? Esse dilema de minerar num mundo cheio, num mundo superpovoado, num mundo que a competição, que o custo de oportunidade pelo uso e ocupação do território é grande, ele vai continuar, é uma tendência que no novo normal vai se intensificar mais ainda, né? As demandas por bens materiais, como a gente falou, acompanham a dinâmica do crescimento da população e mesmo um processo de desacoplamento, de desassociação, de produção mais sustentável, de produção mais limpa, requer bens minerais. Como, então, lidar com essa questão? O que a gente tem observado na América Latina, no mundo inteiro, quando eu fiz esse trabalho, Maldição ou Dádiva, e passei um tempo no Canadá, eu fiquei impressionada lá em 2005, que eu vi uma organização especialmente voltada contra a mineração, que era o Mining Watching Institute. Estamos falando de 2005. Não existia nenhuma organização crítica da mineração no Brasil. Hoje já temos mais de uma dezena de instituições no Brasil e mais de uma centena na América Latina e no mundo inteiro. Então, são dilemas muito importantes desses conflitos entre companhias e comunidades, entre companhias de diferentes níveis de governo. Tem esse levantamento muito interessante que mapeia todos os conflitos e a gente vê que os estados mineradores, como Pará e Minas Gerais, estão na fronteira dos conflitos. Não, como o tempo é curto, não vai dar para entrar em detalhe. Esse conflito tem a ver com o uso da água, tem a ver com o uso do solo, tem a ver com o uso o borbulhamento aí dos movimentos contrários à mineração. Tanto é que a publicação dos 10 riscos que o setor de minerais e metais enfrenta, levantado pela Ernest Young todo ano, pelo segundo ano consecutivo, coloca a licença social para operar como a preocupação número 1 das empresas de mineração, como elas terem garantia, tranquilidade para produzir nesse mundo cheio, nesse mundo que as pressões pelo uso do território são crescentes e que ela precisa conquistar essa licença social para operar. Bom, como seguir adiante? Então, já fechando, tá, Mônica? As Nações Unidas, em 2015, apresentaram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável esse objetivo e essas propostas foram pactuadas por mais de 190 países.
17 objetivos, mais de 169 metas que podem afetar a sustentabilidade de territórios, de regiões e de países, tanto positivo quanto negativamente, né? Então, quando a gente vai pensar que tipo de sustentabilidade a gente vai pensar na mineração, né? Essa relação, certamente, não podemos pensar numa sustentabilidade forte, porque o recurso mineral vai ter que ser extraído, você vai ter que impactar. É mais para uma sustentabilidade fraca, ou seja, como é que eu vou retirar esse recurso mineral e convertê-lo em outros capitais, mantendo aquele capital natural crítico que é fundamental para o serviço ecossistêmico, para o ciclo hidrológico, para o ciclo da captura de carbono, do ciclo do nitrogênio, etc. Então, ela tem que ter uma preocupação com a geração atual para elevar o nível de bem-estar e uma preocupação com a geração futura, no sentido de gerar riqueza alternativa. E aí nós destacamos o papel estratégico da governança pública. Todos esses relatórios, esses estudos das agências multilaterais, eles chamam a atenção de que a boa governança, ela vai converter essa renda mineral em capital social, econômico, humano, ele potencializa as externalidades positivas, faz um melhor gerenciamento de impacto, enquanto que a ausência de governança é o contrário. Tá? Isso a gente depois pode discutir aí o que significa essa boa governança. Aqui tem algumas dicas, né, para o desenvolvimento local, para as regiões e municípios, estabilizar a receita pública, para não ficar essa montanha russa de aumentou a receita, caiu a receita por causa do ciclo da commodity. Aqui, fortalecer as instituições para ter uma boa governança, concurso público nas prefeituras que têm atividade mineradora, um perfil profissionalizado dos técnicos que tratam dessa questão, que não é uma questão trivial, defender estrategicamente investimentos na sustentabilidade, planejar e criar oportunidades para que sejam aproveitadas todas as cadeias de valor, identificar essas oportunidades. No ponto de vista do Estado, precisa ter a coordenação geral. Como o tempo já está muito, muito estreito, eu só quero dar 2 exemplos. Exemplo do CODAP, em Minas Gerais, que é um consórcio de 14 municípios. Eu estive no CODAP lançando a Agenda Mineral 21, ali em 2009, 2008. O CODAP já tem mais de uma década. São 14 municípios naquela região do Alto Paraopeba. Tem coisas muito interessantes para pensar desenvolvimento no território, que não olhe só para o município minerador. Conheci aqui os projetos na Europa de especialização inteligente também, que olha a região, não vai dar para explorar isso aqui. Quando a gente estava no governo do Estado, toda essa região do sul e sudeste do Pará, que vai de Orilândia a Barcarena, você poderia ter um eixo de desenvolvimento a partir das minas, mas que os municípios isoladamente não veem isso. Então, precisa de uma coordenação que olhe, por exemplo, as instituições de ciência e tecnologia, as infraestruturas que existem, para poder articular isso, ressaltando as oportunidades e criando bons ambientes de negócio. E, para fechar, então, a mineração é cada vez mais desafiada a estabelecer uma nova relação sociedade-natureza, que supere aquela visão linear e dicotômica, eu estou fazendo a minha atividade, eu estou pagando o meu imposto e que o outro ente, o Estado, resolva. Não, hoje é muito mais complexo, muito mais sistêmico essa visão. A ciência tem demonstrado que processos econômicos insustentáveis comprometem não apenas a disponibilidade física, mas também serviços que são essenciais para a vida. Não é à toa que pela primeira vez na história, um conjunto de empresários brasileiros foi até o vice-presidente colocar a carta para a defesa da Amazônia, porque se você não defende a natureza, você acaba impactando negócios produtivos. Os protocolos internacionais, a exemplo da Agenda 2030, têm pautado esses acordos, temas estratégicos como e socioambientais, erradicação da pobreza, emprego decente, controle do desmatamento, estão na pauta do dia, e a mineração ela precisa comprovar sua sustentabilidade nesse mundo cheio. Então, como gerar valor autêntico nesse contexto, né? Cada vez mais é crescente o custo de oportunidade, e eu destacaria 3 desafios importantes, mas que um ente só, e eu acho que esse é o recado para
do ponto de vista do setor, da indústria, que é a necessidade da cooperação. Nós falávamos no Estado a necessidade de 3C, ter um consenso sobre as grandes questões, compromissos pactuados e cooperação entre os entes. Um ente só, por mais bom que ele seja, mais eficiente, ele é incapaz de resolver sozinho esses dilemas, esses desafios. O desafio da governança pública, que apesar de ser pública, mas também ter rebatimento em todas as áreas, para aplicar, para utilizar de forma inteligente a renda, essa bonança mineral, isso em todos os níveis de governo, como transformar essa arrecadação em ativos importantes para o desenvolvimento, o desafio da transformação estrutural das cidades mineradoras para minimizar a dependência da mineração. Isso precisa de conhecimento, ciência, tecnologia, definir os nichos importantes que a cidade ou o território precisa desenvolver, e a visão da coordenação regional, que apresentamos 2 exemplos ali, um exemplo da União Europeia, que são as agências regionais de desenvolvimento. No caso do CODAP, foi um consórcio realizado, e vimos regiões como o estado do Pará, que ainda está muito, digamos assim, embrionário nesse tipo de discussão, e precisa abraçar isso, porque o ciclo da mineração é muito breve. Bom, com isso eu concluo e agradeço a atenção e peço desculpa aí se extrapolei o tempo.